grande parte das mocinhas que se casam e não dão certo no casamento, foi porque faltou uma mãe de verdade que as ensinasse. Boa parte dos meninos que estão na droga, na maconha, na cocaína, que se perdem até na escola, se perdem porque, tendo pai, o mesmo se faz ausente. Mas esse culto é o culto do despertamento e da blindagem. Uma casa que tem um pai posicionado, uma mãe posicionada, o inferno encontra resistência para entrar. É necessário que alguém diga isso. Estamos na era da modernidade, estamos na era da tecnologia avançada, e nós nunca vimos tantas famílias sendo destruídas, tantos casamentos sendo destruídos. Alguém tem que se levantar dentro da sua casa para dizer: nessa casa o inferno não toca. Nessa casa e nessa família não haverá destruição. Nossos filhos não serão maconheiros, nossas meninas não serão prostitutas. Não geramos para o diabo usar, pelo contrário, geramos como instrumentos de Deus. Seja bem-vindo ao culto da blindagem. Você sai daqui hoje com a sua família protegida, abençoada, oh meu Deus do céu, blindada. Você crê nessa palavra? Aleluia! Eu quero convidar você a tomar seu lugar por alguns minutos. Se assente. Aleluia. Se assente. Primeiramente, o meu respeito fica a todos os visitantes que vieram. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Toda movimentação é de pouco proveito. Eu quero convidar a atenção da igreja. Eu sei que talvez você, dentro da sua correria do dia a dia, eu entendo que você não tenha tanto tempo para enfurnar sua cara numa Bíblia, para estar orando direto, jejuando direto. Mas foi para isso que Deus levantou pastores que prestam. Pastor, ele traz consigo uma responsabilidade sobre o rebanho, dar cobertura, alertar. Pastor também é um profeta, que na torre de vigia, como sentinela, atalaia. O que é isso, pastor? O atalaia, o sentinela, ele fica sempre numa torre mais alta. E é o que grita: perigo à vista. Perigo à vista. Esse ano, segundo o mundo espiritual maligno, será o ano da destruição das crianças e destruição da família. Ouça o que eu estou te falando aqui, por favor. Eu preciso despertar você para uma realidade espiritual. Porque assim como existe o mundo físico, esse mundo aqui, ó, que eu estou vendo vocês aqui agora, a gente toca nas poltronas, a gente toca em tudo, a gente está aqui olhando e vendo, existe um mundo invisível. E esse mundo invisível, ele tem dois lados. O lado de Deus é o lado bom. O lado do inferno é o lado ruim. E eu sou um pastor que procuro sempre estar me informando sobre as coisas. Orando, discernindo, mas com o olho muito atento. E tudo aquilo que farei aqui, farei porque tenho autoridade para fazer, legalidade para fazer e moral para fazer.
Porque apesar de ser um pastor levantado por Deus, um pastor que anda na contramão da avenida, a minha vida é em Deus. Eu sou casado com essa mulher há mais de 2 décadas. Tenho 3 filhos e lá em casa a gente aprendeu a levantar altares a Deus. E eu pude entender de que vale o meu lado profissional, que eu também tenho profissões, eu também já tive uma vida empresarial muito ativa, mas eu e ela entendemos que de nada valeria trabalhar, acordar cedo, juntar, correr atrás, estudar e facultar, se lá no final tivéssemos 3 filhos perdidos. Então a gente olhou para aquilo que mais tem valor. A gente preferiu olhar para aquilo que mais tem valor. E lá em casa nós levantamos altar a Deus. Altar do temor, altar do respeito, altar da submissão. Tanto Braia como Esther, João Marco, meus filhos são maiores de idade, mas até hoje me chamam de senhor, chamam minha esposa, mãe, de senhora, dormem para dormir, tomam bênção, para viajar pedem, e eles não fazem nada sem a bênção, porque eles entendem que isso é blindagem. E a gente precisa resgatar esses valores. Eu não estou dizendo que eu tenho 3 filhos perfeitos. Eu não estou dizendo que eu tenho um casamento perfeito. Eu não estou dizendo que eu sou perfeito. Eu estou dizendo que o tanto de brecha que eu pude tapar com a minha esposa, nós tapamos e deu certo. Nós temos filhos obedientes, filhos submissos, filhos respeitosos, filhos que respeitam as pessoas. Todos dentro dessa igreja podem falar sobre os meus filhos, se eles são desrespeitosos, se eles são orgulhosos, se eles são soberbos, se eles humilham alguém aqui, se eles já humilharam alguém na escola, no trabalho não. Ensinamos ele a viver com pouco, e viver com muito, viver com muito e viver com pouco, mas sobretudo não perderem a presença de Deus. Ensinamos eles orar para comer, orar para dormir, orar para se levantar, orar para sair. Ensinamos eles a respeitar os mais velhos, respeitar os idosos, respeitar obreiros na igreja, respeitar pessoas que querem o bem. Eu posso dizer que eu tenho um orgulho sobre isso. Eu estou com 45 anos de idade, faço agora dia 7, junto da minha esposa. E a nossa aposentadoria está garantida. Porque quando você deita a cabeça no travesseiro, sabendo que seus filhos estão protegidos por Deus, sua casa está blindada pelos céus, você pode dizer que você está com a sua aposentadoria e o seu futuro garantido. De que adianta ter milhões na conta? De que adianta ter dinheiro? De que adianta estar colado com A e com B? De que adianta a correria dos network? Se os seus filhos estão crescendo desprovidos, na mão de qualquer um, sendo educados pelas redes sociais. Essa semana eu postei um vídeo. Se puder melhorar o retorno para mim aqui, meu amigão, me ajuda demais, por gentileza, retorno e diminui os PAs. Essa semana eu postei um vídeo e eu estou batendo em cima. Está chegando aqui. E estou batendo em cima. Porque enquanto muitos pais estão trancados dentro do quarto, a ver assistindo lixo, no outro quarto tem filhos sendo atormentados por espíritos malignos. E o Salmo 91 fala sobre setas noturnas. Eu não sei quantos pais já tiveram o privilégio de andar de madrugada dentro da sua casa enquanto todo mundo está dormindo. Eu não sei, talvez você está aqui, nem tão crente é, nem tão religioso é, mas você traz um sacerdócio. Pai foi criado por Deus, homem dentro de uma casa foi constituído por Deus e carrega uma responsabilidade, o sacerdócio. O mundo espiritual vê tudo e tem que respeitar uma casa que tem um homem de pé, uma casa que tem uma mulher na brecha. Lá em casa nós sempre tivemos isso. Quantas vezes eu pude entrar no quarto dos meus filhos? Me dá o celular. Dá o celular. Qual é a senha? Deixa eu ver. Pastor, mas lá em casa meus meninos têm privacidade. Cuidado com essa privacidade.
porque amanhã pode ser tarde demais. Você tem que saber, pai, com quem teu filho está conversando, quem é a amizade, com quem tua filha está batendo papo. Essa era pós-moderna, onde eles têm o mundo na mão, o diabo está encontrando brecha aí. Eu fiquei horrorizado o dia que eu descobri que uma moça de família, uma mocinha de família, estava se relacionando com um camarada 20 anos mais velho com ela na internet, e os pais não sabiam. Eles conversavam de madrugada, eles trocavam carícias online pela madrugada. E aquela continuidade de geração, porque toda vez que Deus chama um homem, toda vez que Deus chama uma mulher, Deus também está de olho nos filhos. Mas o diabo sabe que se Deus tem um plano com a tua vida, tem uma maneira dele parar você, tocando nos seus filhos. E quantas estratégias do inferno, quantas estratégias do sagaz. Às vezes, eu posso dar bons estudos para os meus filhos, mas nós não sabemos com quem eles conversam, onde eles estão. Eu vou dar uma faculdade para minha filha. 90% de quem vai para lá até se forma, mas se perde. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Um mundo sem respeito, um mundo sem amor, um mundo sem comunhão, porque as pessoas não conversam, as pessoas não trocam mais ideias. E enquanto do outro lado nós acabamos de ver aí na internet um absurdo daquela situação do outro lado do mundo. E quantas crianças, quantas famílias foram dilaceradas, quantos podiam ter tapado brechas. Mas durante a semana eu fiz isso em Miguel Pereira e algo começou a queimar meu coração. Blinda as crianças. Tu é o profeta que eu levantei nesse tempo. Tu é o sacerdote, não se acovarda. Alerta os pais e blinda as crianças. Porque, assim como o Egito, à meia-noite passou o anjo da morte. Mas Deus deu uma direção para o Moisés. Moisés era o líder do povo, um homem falho, um homem com seus defeitos, mas andava na direção do Senhor. E Deus falou para Moisés: sacrifica um cordeiro, unge os umbrais das portas, reúne as famílias, porque enquanto o mundo perde os seus primogênitos, os seus filhos, a casa que tiver a marca não vai ser tocada. Vocês sairão daqui marcados hoje. Seus filhos sairão daqui ungidos hoje. O inferno já começou a ficar preocupado, porque na tua casa toda ferramenta forjada, preparada, não vai prevalecer. Nada vai tocar nos seus filhos, nada vai tocar nos seus netos, nada vai tocar nos seus sobrinhos. Nada vai tocar na tua casa, onde houver um recém-nascido, onde houver uma criança, onde houver um jovem. Esse culto, pelo que está sendo derramado do céu, vai blindar a tua família. Você pode levantar sua mão e glorificar o nome de Jesus. Olhe para quem está ao teu lado e diga para essa pessoa: abra os seus olhos, fique muito atento, porque quando você vê, já foi. Eles estão precisando de nós. Eu preguei em Miguel Pereira semana passada. Hoje o culto vai ser rápido. Eu vou fazer aquilo que Deus me direcionou. Amanhã eu já viajo para a missão Rio de Janeiro de novo. Eu preguei em Miguel Pereira sobre isso e ungi todas as crianças. Também determinei sobre a vida dos pais. E disse: vocês têm que estar na brecha. É necessário pais posicionados. É necessário pais, pai e mãe bem posicionados. Porque do outro lado tem muitos projetos malignos com seus filhos. Mas Deus desce nessa casa hoje para guardar a tua casa, guardar a tua família.
Eu preciso entregar algo de Deus aqui. Tem crianças que estão nesse culto, pai, mãe, que não é comum. Tem pessoas nesse culto que gerou filhos e filhas que serão grandes instrumentos de Deus nessa terra. Eu preciso dizer para alguns pais e algumas mães que estão aqui, que o que você gerou não é teu. O que você está criando na tua casa não é teu. Deus lhe usou para trazer para esse mundo, mas vai impactar gerações. Pode levantar a tua mão e receber essa palavra. Às vezes você está olhando para esse menininho na sua casa, para essa menina. Eu vou te ensinar algo aqui para você aprender. Nunca mais chama o seu garoto, o seu menino de moleque. Você não está criando moleque, porque moleque vem de Moloque. Moleque é um deus demoníaco que come crianças. Nunca mais chame o seu filho, garoto. Esse moleque é terrível. Quando você chama de moleque, você está atribuindo a criação dessa criança a Moloque. Moloque é um demônio que mata crianças. No tempo antigo, era uma cabeça gigante, com a boca enorme, onde os pais, encantados com Moloque, traziam os seus filhos e jogavam naquela boca gigante. E aquela boca gigante era uma fornalha, era um braseiro. E as crianças morriam gritando naquele fogo pela boca do Moloque. E os pais, iludidamente, pensando que fazendo isso iam prosperar. Fazendo isso, eles iam ser protegidos. Fazendo isso, aquela alma da criança estava muito bem entregue. Nunca mais chama o seu filho homem de moleque. Porque moleque vem de Moloque. Esse molequinho é terrível. Você está dizendo esse demôniozinho. Você está dizendo esse capetinha. Nunca mais faça isso. Menino, menina, essa bênção, por mais levado que seja, chame de bênção, profetize sobre ele. Essa criança é uma praga, praga é a tua língua, abençoa a vida dele, declare uma bênção, porque através das suas palavras, você blinda a tua casa, ou você dá legalidade para o inferno entrar. Olhe para quem está ao teu lado e diga: palavras são espíritos. Na medida que a gente fala, se torna. Palavras são espírito. Então cuidado, mãe, cuidado, pai. No seu momento pior, não amaldiçoe, não xingue eles. Porque o mundo diz: esse menino será aquilo que escolher. Nós no mundo espiritual entendemos que pais profetizam sobre o futuro dos filhos. Seus filhos não serão aquilo que eles escolherem. Seus filhos serão aquilo que você profetizar. Vou dizer para 7 pessoas que levantou a mão aqui: seus filhos, eles não têm. Ouça por favor. Crianças, adolescentes não têm maturidade para decidir. Quando você diz que o seu adolescente, que o seu filho, mesmo pisando na juventude, vai decidir, você está entregando o futuro dele para uma imaturidade. Gente matura não pode decretar sobre o futuro e destino. Agora você, pai, que é maduro, você, mãe, que é madura, você tem que profetizar sobre o futuro deles. Porque se você não liberar a palavra, se você não profetizar, alguém na escola vai profetizar. Alguém na faculdade vai destinar seus filhos. E eles vão chegar em casa e vão dizer: formei, muito obrigado, mas não quero ser isso. Você é aquilo que eu quero ser. O pai e a mãe têm autoridade espiritual para profetizar sobre o futuro dos filhos. Porque quando olhamos para Gênesis 48 e 49, Jacó, antes de morrer, estava cego fisicamente. Mas um profeta cego das vistas vê mais que uma multidão com os olhos abertos. Jacó coloca seus filhos à beira da cama e ele começa a profetizar sobre os 12. E quando ele chega nos filhos de José, depois de José haver voltado do Egito, ele cruza as mãos, coloca a mão direita sobre a cabeça do menino que estava à esquerda, e coloca a mão esquerda sobre a cabeça do menino que estava à direita. Aí José grita: pai, sua mão está invertida. Jacó diz para ele:
Fique em paz. O mundo espiritual não erra. E aqui nessa casa tem autoridade para mudar destinos. Levanta a tua mão direita, porque essa é a mão que vai abençoar a cabeça do seu filho, da sua filha. Levante a sua mão, porque essa é a mão que vai barrar o inimigo de tocar neles. Levante a sua mão, porque essa é a mão que vai apontar o futuro dos seus filhos. Pare de se preocupar com a vida dos outros. Pare de denegrir os outros. Pare de amaldiçoar os outros. Pare de fofocar. Pare de caluniar. Usa a tua boca para profetizar, porque os seus filhos serão uma bênção. A sua casa será uma bênção. Talvez você não tenha entrado numa igreja e não tenha ouvido isso. Mas existe uma diferença, uma igreja que trabalha com teoria, uma igreja que trabalha com espiritual e uma igreja que trabalha com profético. Você foi convidado hoje para um ambiente profético. Só pelo fato de você estar nesse culto escutando tudo, tem uma caneta do céu dourada, com tinta de sangue de Jesus, escrevendo e decretando um futuro para a tua família. Eu estou vendo escudos sendo entregues aqui nessa noite. Eu estou vendo casas sendo blindadas aqui. O que eu vejo, não vejo com as vistas, eu vejo com a visão espiritual. Sua casa está sendo blindada, tua família está sendo blindada, teu casamento está sendo blindado. Recebe essa palavra. Nada toca na tua casa. Os maloqueiros não verão os seus filhos como aviãozinho. Os perdidos não vão influenciar seus filhos. Não é um conceito julgador, é um conceito alertativo. Você tem que se assentar com eles. Você precisa conversar com eles. Meus 2 filhos estavam dentro da minha sala agora fazendo um negócio. Pai, o que o senhor acha? O que o senhor diz, pai? 2 filhos adultos que entendem que tem um pai de pé. É necessário nós como pais, porque o homem, ele carrega a responsabilidade da proteção, da provisão, do sustento. O homem, ele é o escudo da sua família. Ele é o escudo da sua casa. Deus não deu autoridade à tua mulher para mandar na casa, para mandar nos filhos. Deus deu a você, você compartilha com ela. E todas as decisões que vocês tomam é para a bênção de toda a família. Então o homem, ele protege a sua casa. Ele profetiza sobre o destino dos seus filhos. Ele se assenta, como Salmos de número 128, a cabeça da mesa. É o homem que ora para todos se alimentar. É o homem que ora. É o homem que estende a mão, se possível a mão direita. Por que a mão direita, pastor? Você está tendo um seminário profético aqui hoje. Eu não estou falando para os imperfeitos, porque na terra não há perfeitos. Eu estou falando para a gente que quer acertar. Eu estou falando para a gente que quer ser abençoado. E quem quer ser abençoado, se esforce. Tua mesa pode ser a mesa mais simples que existe, mas lá tem que ter a tua cadeira, pai, a tua cadeira, marido, a tua cadeira, vô. Na casa de um judeu, ninguém se levanta da mesa sem que antes o anfitrião libere. Na casa de um judeu, ninguém se alimenta à mesa sem antes o anfitrião abençoar a refeição. O que é que a gente aprende com isso? A gente aprende que são brechas que vão sendo tapadas na horizontal e no mundo espiritual. Por quê, pastor? Todo lugar que tem respeito é lugar de honra. Todo lugar que tem temor e respeito é lugar de bênção. Vou dizer algo aqui, você escute bem o que eu estou dizendo. Jesus nunca operou um milagre sequer numa casa, num ambiente de desrespeito e de desonra. Todos que receberam milagres de Deus, milagres de Cristo, antes do milagre vem um respeito.
o altar do respeito tem que estar de pé e a mão de Deus vai estar estendida. Quando você, pai, ou você, mãe, deixa que o altar do respeito é quebrado ou substituído pelo altar do desrespeito, Deus tira a mão. E tudo que tem regra cresce. Tudo que tem regra prospera. Tudo que tem regra não é destruído. Enquanto você está sentado aqui ouvindo essa palavra, tem anjos descendo na tua casa e fazendo uma varredura. Tem anjos descendo no teu quintal. E essa palavra, Mael, está quebrando maldições. Porque a palavra de Deus quebra maldições. E eu estou declarando: não importa mais o passado, Deus está despertando você nesse presente. Porque ainda que o passado é cheio de erro, porque tu não sabia, ou errou por teimosia, ou por desobediência, esse é o presente da retomada. E tem um futuro limpinho te esperando na frente. Aonde tu errou, ensine os seus filhos. Porque os seus filhos talvez dirão: tua vida é a tua vida, pai. Tua vida é a tua vida, mãe. Comigo vai ser tudo diferente. Sente e ensine-os. Eu vi um bruxo falando, eu até postei no meu Instagram, passou de 40 mil visualizações, que até eles entendem que uma criança, quando é programada na infância, para o bem ou para o mal, quando ela crescer, dificilmente ela se desvia daquele caminho que ela foi programada. Sabe o que ele estava dizendo? Que até quando o inferno consegue tomar uma criança, tomar uma pessoa na sua fase da infância, quando crescer, dificilmente ela deixará de ser aquilo que o inferno planejou, porque foi programada cedo. Mas quando a gente pega a Bíblia diz: ensina o menino no caminho que deve andar. E quando ele crescer, ele não vai se desviar deles. Se prepare para ter meninos de Deus na sua casa e meninas de Deus. Se prepare para entrar no teu quarto. Eu não estou ensinando religiosidade para os seus filhos. Eu não estou aqui empurrando religiosidade na sua garganta, e nem muito menos quero que seus filhos sejam religiosos, porque religião em si não é nada. Mas não se assuste você entrar no quarto e achar o teu filho lá falando com Deus. Não se assuste se num dia de manhã seus filhos te acordar e falar: papai, mamãe, eu tive um sonho. O que você sonhou? Eu sonhei com anjos de Deus. Eu sonhei com Jesus falando comigo. Eu estou dizendo como eu profetizei em Miguel Pereira. Eu profetizo sobre essa igreja de Goiânia: teus filhos não serão tomados por seta noturna. Satanás, tu não tem legalidade de trazer pesadelos. Acabou os pesadelos. Acabou a tormenta. Tua casa é lugar de bênção. Tua casa é um pedaço do céu. Tua casa é lugar de Deus. Quem pode glorificar o nome de Jesus? Pastor, mas por que eu estou ouvindo essa palavra e nem filhos tem? Deus está falando até para aqueles que ainda serão gerados. Deus está falando para aqueles que ainda serão gerados. Com que autoridade o Senhor usa essa palavra? Com a autoridade de Jeremias capítulo 1 versículo 5. Jeremias, antes do ventre eu te conheci. Tu não tinha passado, Jeremias, nem pela barriga da tua mãe, mas eu já te conhecia. Meu Deus do céu. E quando você chegou o ventre da tua mãe, na madre eu te santifiquei. E tem mais: e as nações te dei por profeta. Nossos filhos vieram para a terra. Deus tem uma missão com eles. Deus tem uma missão com a nossa casa. Posso profetizar? Levanta a tua mão direita. E ainda que o inimigo tenha estabelecido um projeto contra a tua casa, está caindo por terra hoje. Está caindo por terra hoje. Tua casa não será a casa da cachaça. Tua casa não será a casa da maconha. Tua casa não será a casa da gritaria.
tua casa não será casa da baderna, tua casa não será casa da macumba, do feitiço. Se alguém tiver que chegar em casa 2, 3 horas da madrugada na tua casa, vai vindo a vigília, vai vindo o culto, vai vindo a presença de Deus. Alguém pode levantar a mão e glorificar ao Cristo. Talvez, pai, eu estou encerrando, tá? Você está aqui se culpando por tanta coisa que você deveria ter feito e não fez. Mas eu trago um recado de Deus para você hoje aqui, pai. Ô mãe, tu errou pra caramba, né? É. Tu também errou, né, pai? Pra caramba, né? Mas toma o céu a minha boca para dizer a você: ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Se você se posicionar, não interessa onde seus filhos estão agora, jovem, adolescente, talvez você não conseguiu trazer eles para cá, talvez você trouxe os pequenininhos. Deus está falando com alguém aqui. Ah, pastor, se eu tivesse ouvido essa palavra há 5 anos atrás. Mas quando a gente se posiciona, Deus tem o poder de reverter todo o reflexo do passado. Ouça o que eu estou te falando aqui, eu quero que grave essa palavra. Quando a gente se posiciona, Deus tem o poder de reverter todo reflexo negativo do passado. Posicionamento de Saul, o péssimo posicionamento de Saul, trouxe maldição e morte para sua casa. A decisão de um pai chamado Saul fez o seu filho morrer agarrado na árvore, e o seu neto com o pé quebrado agora mora numa lixeira. Isso é Bíblia, gente. Estou falando nada do que Bíblia. Saul vira as costas para Deus. Tome muito cuidado quando você na sua casa abrir a sua boca para falar mal de uma igreja ou de um pastor. Faz isso não. Porque o que você libera na sua casa, você vai colher nos seus filhos. Vou dizer de novo para ficar gravado e o Brasil precisa ouvir isso. O que você libera na sua casa de forma negativa contra a igreja, com o nome de pastor e essas coisas todas aí, você vai colher nos seus filhos. Não mexa com aquilo que você não pode mudar. Porque quando Saul despreza o altar, mesmo tendo uma coroa na cabeça, a decisão de Saul trouxe maldição de morte para a vida de Jonathan, e uma sentença sobre o seu neto Mefibosete, que agora mora numa lixeira. Saul está morto, o filho Jonathan está morto, e o que sobrou está com o pé quebrado morando numa lixeira. Por que muitos filhos parece que não rompe, parece que andam com o pé quebrado e não sai da vida de lixo? Por causa da péssima decisão dos pais. Por que você vê filhos que eram para estar longe, que eram para crescer, que eram para avançar? Uma decisão espiritual de um pai se torna um decreto sobre o futuro dos filhos. Eu vejo os meus filhos, tudo que eles põem a mão vai dando certo. Meus filhos têm habilidade para prosperar. O Braia, o João Marco, a Esther, e quem está comigo 10 anos nessa igreja sabe o que eu estou falando. Eu dificilmente dou coisas para os meus filhos, mas o que eu planto neles a terra não toma. Ensinamento. A péssima decisão de Saul trouxe morte para o seu filho Jonathan, e deixou Mefibosete com os pés quebrados. Pé quebrado, falei de quê? Filhos que não rompem na vida, filhos que não avançam, filhos que vivem a vida toda, parecer que vivem numa lixeira, parece que eles têm os pés quebrados. Menino descontrolado é fruto da cabeça de um pai descontrolado. Menina descontrolada é fruto de uma cabeça de uma mãe descontrolada. Onde Saul erra, Davi disse: eu estou fora dessa atitude. Não sou perfeito, tenho meus erros, mas meus filhos eu blindo eles como Deus quer.
Porque enquanto Saul tem a sua geração exterminada e humilhada na vergonha, opróbrio. Opróbrio significa objeto de zombaria. Enquanto Saul tem a sua descendência como objeto de zombaria, até hoje, no trono de Jerusalém, 4.000 anos se passaram, 3.000 e poucos anos, até hoje, tem gente se assentado no trono e é descendente de Davi. O que o senhor está dizendo, pastor? Explica melhor. Quando você se posiciona em obedecer a Deus e a sua palavra, quando você toma jeito, toma vergonha, se torna um pai de verdade, uma mãe de verdade, alguém com uma autoridade espiritual, não é quem espanca, porque filhos não mudam na pancada. Pergunto para Esté e João Marco, quantas burdoadas eu dei neles? Quantas pancadas? Filhos não mudam na pancada, na chinelada, na gritaria. Não. Filhos são abençoados quando você se posiciona. Quantas vezes lá em casa, um olhar meu para o Brian, um olhar meu para a Esté, um olhar mais. Acho que um dia foi até a Esté que falou comigo, pai, teu olhar é pior do que uma chinelada. Onde Davi erra, onde Saul erra, vem um camarada depois chamado Davi, humilde, simples, mas cheio de Deus no seu coração. Davi faz aquilo que Deus gosta e não faz aquilo que Deus gosta, que Deus não quer. E até quando Davi erra, ele veta aquele sofrimento de pecado e vergonha, nunca mais pratica e transfere a bênção para os seus filhos. As atitudes de Davi foi tão aplausível diante de Deus, que Deus chega para Salomão e fala, por causa de teu pai Davi, eu vou te abençoar. Cadê os pais e as mães dessa casa? Cadê você? Levanta a tua mão. Um dia Deus vai falar para os teus filhos, por causa do coração do teu pai, por causa da atitude do teu pai, por causa da vida do teu pai, eu vou abençoar você, porque teu pai me glorificou, tua mãe me glorificou. Se tiver pai e mãe nesta noite, que está se posicionando agora em Deus, por favor, uma mão é pouca, levanta as duas mãos e dá aquele bendito glória a Deus que o Senhor recebe. Ainda há tempo. Vá de madrugada no berço, na cama, no quarto. Põe a mão direita sobre os seus filhos e abençoe eles. Tu é uma bênção. Tu é uma bênção. Tu é uma bênção. O mundo espiritual negativo vai ficar desesperado. Diga para quem está ao teu lado, só dá errado quando deixamos de cumprir nosso papel. Diga com autoridade, sempre quando deixamos de cumprir nosso papel, dá errado. Ontem João Marco deitado no quarto dele, quase 2 horas da manhã, nós vimos no culto, falei, João Marco, oi pai, eu estou aqui meu filho. Qualquer coisa eu estou aqui. Tá bom pai, obrigado. Você tem que fazer isso com o seu filho. Brian, tu está onde, Brian? Estou chegando, pai, estou passando por São Paulo, vem com Deus. Esté, minha filha, está tudo bem? Está tudo bem com Gabriel? Vocês estão bem? Estou por aqui. Quando você fala isso, você não está liberando uma palavra só no coração deles. O mundo espiritual, os demônios estão dizendo assim, esse cara não desiste. Ele não desiste. Ele está atento. Deus está falando para você, mãe, esposa, pai, marido, fique atento, fique atento, fique atento, fique atento. Não, levante esse braço aí, guerreiro. Fique atento, fique atento, fique atento.